Recentemente eu estive falando no aniversário de uma igreja muito similar a esse momento, e é interessante que naquela noite eu só conhecia o pastor, e o pastor por algum motivo não estava presente no salão principal minutos antes do culto começar. Então eu cheguei na igreja, entrei, e como alguém que não conhece as pessoas, eu busquei cumprimentar as pessoas que estavam mais próximas a mim e sentei em um dos bancos aguardando o momento do culto começar. Era interessante, sentado, perceber a movimentação das pessoas que estavam à frente. De repente as pessoas começavam a se movimentar diferentemente, como quem procura o pastor da noite. Procurando o pastor da noite, as pessoas um tanto atônitas. É quando de repente vem um irmão mais velho, eu imagino que fosse o vice-presidente da igreja. Eles começam a olhar e eu vou até eles. Percebo a inquietação, o incômodo e digo: boa noite, eu sou o pastor que vim trazer a mensagem a vocês. Aquele vice-presidente, sem conseguir se conter ou conter o que veio à sua mente de bate-pronto, como um carro desenfreado que perde o seu freio e solta uma palavra, ele olhou para mim e disse: você? E cadê o seu pai? Eu então olhei para ele e disse: sou eu mesmo, meu pai nem pastor é, eu sou o pastor. Meu nome é Renato, como o pastor bem disse, eu tenho 29 anos, sou casado com a Aline, sou pai da Sara e da Lívia. Eu tenho uma filha chamada Sara de 2 aninhos e a Lívia de 10 meses. A diferença é bem pequena entre as duas. Esse é o motivo maior por elas não estarem aqui nesse final de semana. Elas são bem pequenininhas e vocês sabem que nessa idade os resfriados, o mal-estar pega as crianças e isso complica muito. Por isso elas não estão aqui conosco, mas minha esposa manda um abraço a toda a igreja e nos sentimos muito honrados por esse tempo aqui. Eu sou filho da igreja de Tupã. Eu nasci naquela igreja, eu me converti naquela igreja, minha história de vida é muito misturada com a história de vida da Igreja Batista de Tupã. Há 10 anos eu tenho o privilégio, entre momentos parciais e integrais, de estar atuando como ministro naquela igreja. Por 5 anos eu pastoreei os jovens ali, depois de ordenado, e há 1 ano e meio eu tenho a responsabilidade de ser o pastor titular daquela igreja, uma vez que o pastor Silas, que ficou por 16 anos, saiu, a igreja acabou me convidando para estar ali. Então é um tremendo desafio, um grande desafio, mas um desafio que me traz muita paz e segurança, porque aquilo que nós anunciamos não é fruto da reflexão das nossas experiências de vida, mas sim reflexão da palavra de Deus. Isso faz com que eu tenha 29 anos e pastorei uma igreja de 80 anos. 80 anos a Igreja Batista de Tupã tem. Privilégio estar aqui com vocês nesse final de semana. É muito comum em regiões suscetíveis a furacões e tornados, pessoas serem orientadas de como reagir diante dessas catástrofes que nós chamamos de naturais. O primeiro alerta a essas pessoas que sofrem ataques de furacões, tornados por causa da geologia e do clima é correr para uma zona de segurança. Se você está enfrentando uma catástrofe, os estudiosos dizem: você precisa procurar um centro de evacuação. Você precisa de abrigo, corra para o abrigo mais próximo de você. É muito comum nessas cidades e regiões, casas, sótãos de casa, porões, serem lugares de refúgio para um tempo de furacão e de catástrofe. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia no Brasil, um dos fenômenos que mais cresce historicamente falando é a igreja evangélica. E infelizmente, quando nós pensamos a realidade da igreja evangélica no nosso país, nós pensamos num grande furacão. Porque a pergunta que vem à nossa mente quando pensamos esse fenômeno que é o crescimento da igreja evangélica é: de que evangelho estamos falando?
De que evangelho estamos falando? Será que estamos falando de um evangelho fruto de uma experiência mecânica religiosa, de frequentar cultos aos finais de semana, onde eu busco aliviar a minha mente, me blindar diante de um Deus, esvaziar o meu coração, recarregar o meu tanque, e semanalmente eu não me relaciono e não encontro em nenhum momento esse Deus? Esse é o evangelho de um ignorante. De que evangelho nós estamos falando? Nós estamos falando de um evangelho que você diz para a pessoa sobre Deus, ela diz que concorda, ela vai e encontra o apóstolo da igreja X, ela também concorda, ela encontra o bispo, ela concorda, ela encontra a avó, ela concorda, e ela é uma pessoa manipulada, uma ignorante que não sabe nada sobre o evangelho. De que evangelho nós estamos falando? De um evangelho em que todos os caminhos conduzem a Deus? É claro que não. De que evangelho nós estamos falando? Nós estamos falando de uma força superior que eu me relaciono, tenho fé. Força superior é o sol, é a lua, são as estrelas. De que evangelho nós estamos falando? De um evangelho em que pessoas vão a cultos, buscam confessar os seus pecados, algumas fazem penitência semanalmente, mas continuam os mesmos trastes humanos de sempre. Imoralidade sexual, promiscuidade, caloteiro, sem vergonha. De que evangelho nós estamos falando? Me desculpe, mas a situação evangélica no nosso país, ela é assustadora. É uma baderna, é uma bagunça, e nós estamos vivendo um furacão. E aniversariar é sempre uma oportunidade de refletir a respeito de quem somos. É sempre uma oportunidade de olhar para nós mesmos e refletirmos sobre como temos vivido. Aniversariar é sempre uma oportunidade de olharmos para os troféus expostos nas nossas salas e vermos as vitórias que Deus nos concedeu. Mas é sempre também uma oportunidade de, enquanto apontamos para o troféu, olharmos em nossos braços cicatrizes que são frutos de lutas e dificuldades que enfrentamos. Aniversariar é sempre um momento de reafirmar convicções. É por isso que, quando orava e pensava sobre o que conversar com vocês nesse final de semana, eu pensava numa zona de segurança, num centro de evacuação, num lugar de abrigo e refúgio para uma igreja que há 20 anos tem lutado para pregar a palavra de Deus em meio a um furacão. É por isso que, nesse final de semana, o tema central das nossas reflexões é de que evangelho estamos falando. E eu gostaria de, nesses 3 momentos que terei com vocês, refletir sobre aqueles que eu entendo serem alicerces mais deturpados nos dias de hoje, ou lugares de atuação da igreja que mais são deturpados nos dias de hoje. Eu quero, num primeiro momento, falar com vocês hoje à noite sobre Cristo e o que nós conhecemos sobre Cristo. Amanhã pela manhã nós queremos falar sobre casa. Pode voltar um pouquinho. Nós queremos falar sobre casa, como a família nos dias de hoje tem sido atacada. Se você puder estar aqui amanhã pela manhã, nós falaremos muito sobre o seu casamento e a glória de Deus. Nós falaremos muito sobre a criação dos seus filhos e a glória de Deus. Nós inclusive faremos uma aplicação sobre namoro para você jovem. Nós precisamos pensar sobre a nossa casa. E nós precisamos pensar também, a ideia é fazer isso amanhã à noite, sobre a cidade. Os desafios da igreja no século 21 na cidade. Na cidade. Hoje nós falaremos sobre quem é esse Jesus. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós exporemos, refletiremos dos versículos 15 a 20 do capítulo 1. Mas inicialmente, para que nós entendamos o contexto e tudo o que está acontecendo, eu quero ler com você o versículo 9 e então orar com você. Colossenses, capítulo 1. (15 a 20), mas inicialmente, como disse, o 9.
Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quero ler de novo com você. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é a Tua palavra, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos pedir a Deus que a Tua palavra fale ao nosso coração e que somente o Seu nome seja exaltado nessa noite, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero parafrasear, falar nas minhas palavras, o que Paulo está dizendo em Colossenses 1:9. Meus irmãos, existe uma coisa, um pedido, um desejo do meu coração, que faz com que eu me coloque de joelhos, orando por vocês, Colossenses, e por que não por vocês, Igreja Batista Central de Ilha Solteira. O meu desejo é que em seus casamentos, o meu desejo é que no seu caráter, na sua vida, nessa igreja, nos 20 anos dessa igreja e nos anos mais que Deus considerará essa igreja, vocês sejam cheios da presença de Deus, que vocês sejam percebidos pela manifestação da presença de Deus na vida de vocês, com discernimento espiritual diante das lutas, tribulações, dificuldades que vocês enfrentam, que vocês sejam cheios da manifestação do poder desse Deus, e que tenham sabedoria para saberem agir. Por essa razão eu oro, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e todo o discernimento espiritual. E a pergunta que eu faço quando eu leio esses versículos, irmãos, é: Paulo, esse é o maior desejo do meu coração. O maior desejo do meu coração, Paulo, é ser cheio de Deus, é manifestar Deus, é por onde eu passar eu exalar o bom perfume de Cristo. A questão é quando isso é possível, Paulo? Quando nós seremos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e todo o discernimento espiritual? E alguns podem pensar: quando você começar a frequentar a Igreja Batista Central de Ilha Solteira, e você se arrolar ao hall de membros, e você então passar a frequentar cultos ali, então você será cheio do pleno conhecimento de Deus, com toda sabedoria e discernimento espiritual. Não! Quando nós seremos cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual? Quando nós montarmos na igreja de Ilha Solteira, de Três Lagoas, nas igrejas da nossa associação aqui, um instituto teológico, em que os pastores conhecerão grego, conhecerão hebraico, conhecerão toda a Bíblia de capa a capa na língua original, e então sim nós seremos cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Não! Quando? Quando na nossa igreja os jovens tomarem o comando, e então nós passarmos a só tocar rock and roll, músicas agitadas, animadas. Não! Quando então? Quando em nossos cultos nós tivermos manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, e enquanto o pastor prega, pessoas vêm, se jogam ao chão, choram, confessam os seus pecados. Não, não é isso que Paulo diz em Colossenses. Por isso a pergunta é: ora, diga-nos, Paulo, quando nós seremos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual? É essa resposta que Paulo está dando em Colossenses. E o que Paulo diz é: quando vocês conhecerem a Jesus, quando vocês conhecerem a Jesus, quando vocês entenderem quem é Jesus, e em seus corações não houver lugar para nenhum outro, os seus olhos não brilharem para nenhum outro que não a pessoa de Jesus,
quando vocês tiverem Jesus em seus corações, como Deus Supremo, poderoso que vivo está, então vocês serão cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. É essa a proposta de Paulo em Colossenses. Estudar a carta de Colossenses é estudar quem é Jesus. A proposta de Paulo é que a supremacia de Cristo nas nossas vidas é a base para a vida cristã. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que Sócrates, Platão, Aristóteles, os maiores filósofos da nossa história, que ministraram por 130 anos, lecionaram por 130 anos, quem é esse Jesus que somente em 3 anos causou um impacto que deixa Sócrates, Aristóteles, Platão no chinelo? Quem é esse Jesus que jamais pintou quadro algum, mas que Michelangelo e Da Vinci se inspiram nas suas maiores obras na pessoa de Jesus? Quem é esse Jesus que jamais escreveu poesia alguma, mas que Dante Alighieri e Milton têm as suas maiores poesias, apresentação e louvor a esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que jamais compôs música alguma, e as maiores perfeições musicais de Handel, Bach, Beethoven são louvores a esse Jesus? Quem é esse Jesus que tem influenciado a história da nossa humanidade, que marca o nosso calendário, que influenciou valores da grandeza humana, como o direito humano, como a democracia, como a filantropia? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Estudar Colossenses é estudar esse Jesus. Uma das minhas cartas preferidas e mais sublimes do apóstolo Paulo, que nos apresentam Jesus. Ora, Paulo, diga-nos logo, quem é esse Jesus? Versículo 15 do capítulo 1. Ele é a própria imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Até aí. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o endereço de Deus. Essa expressão imagem significa uma foto impressa. É como se você nessa noite tivesse a oportunidade de ir à minha casa e eu, sentado no sofá com você, fosse apresentar a você a minha esposa, que ainda não chegou. E eu então, a fim de apresentar a minha esposa, eu te mostro uma foto dela e digo: essa aqui é a Aline, a minha esposa. Essa aqui é a minha esposa de fato. Essa aqui não é uma sombra da minha esposa. Essa aqui não é alguém parecida com a minha esposa. Essa é a minha esposa. Aqui está a imagem revelada da minha esposa. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo é a imagem do próprio Deus. Você conhece a Deus, você se relaciona com Deus. O Deus que você se relaciona semanalmente é um Deus fruto da sua imaginação, ou é o Deus poderoso bíblico? Essa pergunta está muito relacionada ao que você conhece sobre Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, a imagem de Deus, e não somos nós quem determinamos quem Ele é a sua palavra que diz quem Ele é. Quem é Jesus? Diga-nos, Paulo. Jesus é aquele que possui a mais alta honra em todo o universo. Leia comigo a parte B do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito sobre toda a criação. Sobre toda a criação. Esse texto é muito importante, porque ao longo dos anos ele tem causado muita confusão. Principalmente os testemunhas de Jeová o distorcem na sua interpretação, porque eles dizem o seguinte: primogênito, primeiro que foi criado. Está vendo? Jesus não é Deus, Jesus não pode ser Deus, porque Ele é o primeiro da criação, Ele é alguém criado. Deus não é criado, Deus é eterno, logo Jesus não pode ser Deus. Mas não é isso que significa, irmãos, a palavra protótokos,
A palavra prototokos no grego, ela não dá a ideia de alguém que é o primeiro de uma lista de pessoas que foi gerado. A palavra prototokos no grego, ela nos dá a ideia de alguém que tem a mais alta honra, de alguém que tem um título de honra, de alguém que é o primeiro em importância. O que o texto está dizendo é: Jesus é o digno de toda a honra, de toda a glória, sobre todo o universo. Ele está sentado no trono, Ele é o maior, Ele é o primeiro em importância, dentre toda a criação. Toda a criação se prostra diante dEle e o adora, porque Ele é o maior. Ora, Paulo, diga-nos quem é esse Jesus? E ele diz no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas. E a terceira coisa que Paulo diz é: ele é a razão do universo existir. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, e todas as coisas foram criadas para Ele. Qual é o propósito da sua vida? O que faz com que você se levante a cada manhã e queira viver? O que faz com que você batalhe e lute a cada dia, mesmo tendo notícias tão ruins e severas, que agridem a sua emoção e o seu coração? Talvez você diga: o propósito maior da minha vida é criar os meus filhos. O propósito maior da minha vida é um dia adquirir a tão sonhada aposentadoria e viajar pelo mundo, pelo Brasil. Ou se você não tiver uma aposentadoria tão cheia, pela Alta Paulista ali, conhecer a região de Tupã. Qual é o propósito da sua vida? Ou talvez você seja mais espiritual. O propósito da minha vida é ler a Bíblia. O propósito da minha vida é dar aulas na escola bíblica. O propósito da minha vida é servir ao Senhor, é frequentar os cultos da minha igreja. Olha, me desculpem, mas todos estes propósitos, do mais espiritual ao mais secularizado, como dizemos por aí, são propósitos no mínimo incompletos. Porque a Bíblia está dizendo, Paulo está apresentando Jesus, e ele está dizendo que Jesus, Ele é o próprio Criador, Ele é quem conserva o universo, e todo o universo foi criado para Ele. Jesus é a razão desse universo existir. A nossa galáxia, os nossos planetas, a órbita, o nosso sistema, a atmosfera, tudo é para Jesus. O que dirá a minha e a sua vida? A minha e a sua vida não deve ser para o nosso prazer, para a nossa satisfação, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para a nossa aposentadoria. A minha e a sua vida é para a exaltação da pessoa de Jesus, porque Ele é a razão do universo existir. Você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo, essa igreja não é o centro do universo. O centro do universo é a pessoa de Jesus. É isso que Paulo diz. Em primeiro lugar, Paulo diz: Ele é a imagem do próprio Deus, Ele é aquele digno da mais alta posição. Ele é a razão do universo existir. Quem é Jesus? Quarto lugar, Ele é pré-existente. Pré-existente. Eu me lembro que, quando mais novo, criança, entre 6 e 10 anos, eu costumava muito passear com os meus pais em São José do Rio Preto, porque a família do meu pai é toda de São José do Rio Preto. E em São José do Rio Preto nós tínhamos uma tia que morava num condomínio de luxo, e quando criança nós brincávamos muito de esconde-esconde no condomínio dessa tia. Nós, por parte de pai, somos 10 primos, e nas festas de final de ano nós nos reuníamos, e os primos todos brincavam e se reuniam, para festar. Eu sou o segundo primo mais velho, e como entre crianças, os 2 primos mais velhos, eles disputam a liderança das brincadeiras. Então eu tenho um primo mais velho e eu era o segundo. Tinha a turminha do Rodolfo e tinha a turminha do Renato. E quando íamos brincar de esconde-esconde, meu primo e eu,
lutávamos para ver quem conhecia mais esconderijos no condomínio. E era muito comum em alguns momentos, eu, para dizer que conhecia muito mais do que o meu primo Rodolfo, eu chegar em lugares desconhecidos e eu fazer uma marquinha com tijolo para dizer: eu cheguei aqui, descobri um lugar novo, vai lá, veja a marquinha do tijolo, eu descobri, o Rodolfo ainda não. O problema é que toda vez que eu chegava num lugar desconhecido, ali tinha uma marquinha do Rodolfo dizendo: bobão, aqui eu já cheguei. Quando nós dizemos que Jesus é pré-existente, quando Paulo diz no versículo 17 que Ele é antes de todas as coisas, o que Paulo está dizendo é que Jesus, Ele chegou em todos os lugares antes do que qualquer um. É que em todos os átomos, no seu DNA, em qualquer região desse universo, há uma assinatura de Jesus dizendo: eu passei por aqui, eu estou aqui, eu conheço aqui, eu sou onipresente, eu sou onipotente, eu sou onisciente. Jesus é eterno. Jesus, Ele é eterno. É por isso que você e eu, quando nos relacionamos com Ele, não nos relacionamos baseado nas nossas experiências, mas no que a Bíblia diz sobre Ele e sobre quem Ele é. Quem é esse Jesus? Diga-nos, Paulo. Paulo diz em quinto lugar, versículo 17, parte B: Ele é o sustentador de todas as coisas. O texto diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Era muito comum, na época do apóstolo Paulo, no século I, Paulo lutava contra filósofos gregos. Os filósofos gregos, na época de Paulo, principalmente os epicureus e os estoicos, nós veremos um pouquinho sobre os epicureus e os estoicos amanhã à noite. Eles diziam que todo esse universo, belo e organizado, complexo e dinâmico, que eles chamavam de cosmos, ele revela um agente sobrenatural que conserva tudo. Os filósofos gregos diziam que existe uma força que faz com que esse universo não exploda. Eles chamavam isso de logos. Quando Paulo diz que nele tudo subsiste, Paulo está querendo nos dizer, a ideia do original é essa, de que todo esse universo complexo e organizado, ele não é fruto de um logos, ou ele diz que o logos de Deus é Jesus. É por isso que em João capítulo 1, a Bíblia diz que ele é o logos de Deus. Ele é aquele que faz com que o universo não exploda e não se deteriore. Se esse universo é complexo e organizado, é porque Jesus é o que sustenta, é o eixo de todo esse universo. É isso que Paulo está dizendo. E aqui cabe uma reflexão sobre a minha e a sua vida. Se esse Jesus é o sustentador de todas as coisas, em quem nós depositamos a nossa confiança diante do tempo de tribulação? Como nós nos portamos diante dos nossos sofrimentos em relação a esse Jesus? Porque esse Jesus é o mesmo Deus que esteve com Jó. Quando Jó, diante das suas dificuldades, ele quase que tende a ouvir os seus amigos, que corrompem a soberania de Deus. E é como se Jó, ele meio que desabafasse com Deus a respeito dos seus sofrimentos. E quando Deus fala com Jó, se eu não me engano ali no capítulo 40, por ali de Jó, Deus olha para Jó e fala: Jó, onde você estava quando eu estabeleci os alicerces da terra? Jó, onde você estava quando eu represei o mar e coloquei limites no mar? Jó, onde é o lugar que nasce e mora a luz? Jó, eu fiz todas essas coisas. Diz que Jó, ao ouvir sobre a grandeza de Deus, ele olha para Deus e diz: Senhor, diante da tua grandeza e glória, eu calo a minha boca. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Esse Jesus é a imagem do próprio Deus.
é aquele que tem a posição mais elevada em todo o universo. Ele é a razão do universo existir. Ele é eterno, pré-existente. Ele sustenta todas as coisas. Que dirá a sua vida? Que dirá a sua vida? Quem é esse Jesus? Paulo diz no versículo 18: Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Paulo diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Meus irmãos, querido visitante, eu pergunto a você nessa noite: o que torna essa noite uma noite agradável e aceitável para Deus? Talvez você diga: pastor, olha as músicas. As músicas falam sobre Deus e a sua grandeza. E eu digo para você: olha, me desculpe, mas se entrarmos hoje à noite numa sinagoga judaica, as músicas falarão sobre Deus, e as músicas serão muito bem tocadas sobre Deus e falarão sobre a grandeza desse Deus. Pastor, é a pregação da palavra. Isso faz com que esse lugar seja um lugar aceito por Deus. E eu digo, existe muita igreja, e muita, em Tupã, cada esquina tem uma, que está se reunindo e pregando a palavra. Quem dirá se essa palavra é como aquele que está na esquina falando também sobre Deus? Você diz: não, o que torna esse lugar um lugar sagrado, ou um lugar da presença de Deus, é as pessoas adorando a esse que é o dono do universo. Tem muito muçulmano fazendo a mesma coisa nesse momento, em templos que são infinitamente maiores do que esse, com paredes de ouro. Meus irmãos, o que nos diferencia é a graça de Deus que há em Cristo Jesus. São as músicas que devem apontar para Jesus, é a pregação da palavra que deve apontar para Jesus, é o pastor que deve anunciar sobre Cristo, é o nosso ensino, como Paulo diz, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que deve ser sobre Cristo. São pessoas que lidam com o sofrimento olhando para Cristo, porque Paulo diz no capítulo 1, versículo 24: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Cristo ser o dono da igreja, é Cristo ser o centro do nosso ensino, da pregação, daquilo que nós fazemos, de como nos portamos nas nossas lutas, nos sofrimentos. O que torna esse lugar fruto do olhar de Deus é Cristo. Ele é o dono da igreja. Paulo, diga-nos, quem é esse Jesus? E ele diz no versículo 18, na segunda parte: Ele é aquele que venceu a morte. Ele diz: Ele é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos. Significa ser o primeiro dentre todos os mortos. Significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Mas talvez você que conheça um pouco mais a Bíblia diga para mim: mas Renato, você está equivocado. Antes de Jesus, 8 pessoas ressuscitaram no Antigo e no Novo Testamento. Mas todas essas pessoas morreram de novo. Jesus foi o único que ressuscitou num corpo glorificado. Vive e viverá para sempre. Todos os grandes heróis da história têm os seus corpos encaixotados em túmulos. Mas quando você vai para Jerusalém e vê o túmulo de Jesus, lá está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Esse Jesus é o Jesus que venceu a morte. Esse Jesus é o Jesus de Filipenses capítulo 2, a imagem do próprio Deus, que se fez semelhante a homens, se tornou homens, foi obediente até a morte, morte de cruz, mas por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que um dia toda língua, todo joelho, todo mundo se prostre e diga que Ele é Senhor. Ele é o primeiro dentre os mortos. Quem é esse Jesus? Oitavo lugar:
Oitavo lugar. Eu pulei algum? Tá certo? Oitavo lugar. Quem é esse Jesus? Ele é aquele que tem toda a supremacia. Toda a supremacia. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Versículo 18c. Para que em tudo ele tenha supremacia. E esse é o ponto central de Paulo em Colossenses. Esse Jesus, que é a imagem do próprio Deus, que é o mais elevado em honra, que é a razão do universo, que é pré-existente, que é a razão da igreja existir, que venceu a morte. Esse Jesus é o Deus Supremo. E é esse Jesus que um dia, você e eu, querendo ou não, iremos nos prostrar diante dele e declarar que ele é Senhor para a glória de Deus. É interessante que quando o texto diz, para que em tudo ele tenha supremacia, o texto não está te exortando, ele precisa ter a supremacia. O texto está dando um fato, ele tem a supremacia, quer você queira ou não. O Evangelho, ele é diferente de todas as religiões desse mundo, porque o Evangelho fala desse Deus Supremo que veio a nós. Todas as religiões do mundo são conjuntos morais, conjuntos de confissões sobre como eu posso alcançar Deus. A Bíblia diz que o Deus Supremo, em toda a sua glória, veio a esse mundo para dar vida a nós. Não somos nós que vamos até Ele, é Ele que vem a nós em toda a sua glória. Paulo, diga-nos quem é esse Jesus. Em nono lugar, Paulo diz, Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus. O texto diz no versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E o nele é uma menção ao Jesus humano e toda a plenitude ao Jesus divino. Nesse homem habitava toda a plenitude de Deus. Por que Jesus precisava ser homem e precisava ser Deus? Imagine comigo nessa noite que você, ao voltar para sua casa, eu não estou jogando praga em você, crente não acredita nisso, tá bom? A Bíblia não diz sobre isso, pode ficar tranquilo que você vai dormir em paz hoje. Mas imagine que ao voltar para sua casa hoje, você se depare com um ambiente muito estranho. Ao voltar para sua casa hoje, você percebe que a polícia está ali e há uma manifestação diferente. E você, desesperado e já correndo, procura o primeiro policial que está ali com você e diz: o que aconteceu? E o policial diz para você o seguinte: olha, enquanto você esteve lá no aniversário da Igreja Batista Central de Ilha Solteira, um delinquente entrou aqui, ele destruiu a sua casa, ele estuprou o seu ente querido, ele acabou com tudo. Olha, eu não sei nem o que te dizer depois disso, mas a verdade é que a situação está muito difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para você, diz o policial. Nós pegamos o delinquente. E a boa notícia é que esse delinquente está diante de um justo juiz. E você terá a oportunidade de por 5 minutos conversar com esse justo juiz e decidir com ele a pena do delinquente. O que você diria a esse juiz? Perdoe. Para cima de mim não. Você diria: eu quero justiça. Justiça. Nós precisamos de justiça. Eu quero que ele pague com a sua vida tudo o que ele fez, porque nada trará o meu querido de volta, nada trará a integridade da minha família de volta, tudo que perdi de volta. Então aquele juiz olha para você e diz o seguinte: não, eu vou perdoá-lo e deixarei-o ir em paz. E você diz: mas se você fizer isso, você deixa de ser justo.
E o juiz diz: é verdade, eu não posso simplesmente perdoá-lo, porque se eu simplesmente perdoá-lo, eu deixo de ser justo, e eu sou um justo juiz. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Que todos nós somos separados essencialmente por causa da nossa natureza pecaminosa de Deus. Que o pecado é transgredir a lei de Deus. Que o pecado é deturpar a glória de Deus. A Bíblia diz que você e eu somos como delinquentes em Romanos capítulo 3 diante de Deus. Porque não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e estão delinquentes diante de Deus, é o que diz Romanos capítulo 3. Porque Romanos capítulo 3 diz que a justiça de Deus sobre a nossa vida, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, e a justiça de Deus é derramar a sua ira sobre mim, sobre você. Sabe qual é a pior notícia para nós hoje? Que Deus é bom, é justo juiz, porque nós não somos bons e nós somos delinquentes. E se Deus simplesmente nos perdoa, Ele deixa de ser justo, porque Ele não pode ferir a sua justiça. A questão é, como Deus pode nos perdoar e continuar sendo justos? Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Jesus precisava ser 100% homem para pagar a dívida que era do homem. Jesus precisava ser 100% Deus, porque somente um Deus pode pagar uma dívida que é a um Deus. É por isso que a Bíblia diz que nesse homem habitava toda a plenitude de Deus. É por isso que Romanos capítulo 8 diz que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez na carne de Cristo, dando justiça para nós. É porque Jesus é homem e Deus que nós temos perdão dos nossos pecados. Deus pode olhar para nós e dizer: eu sou 100% justo, eu derramei minha ira no meu filho, mas eu sou 100% misericordioso, porque eu fiz isso para perdoar vocês. Paulo, diga-nos quem é esse Jesus. E por fim Paulo diz: Ele é o Redentor da humanidade e de todo o universo. Olha só o que diz o versículo 20: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Diz que uma vez o pai brigou com o filho, e o pai, um senhor de idade, ele entrou numa briga muito feia com o seu filho, e esses dois tomaram rumos completamente opostos e distintos um do outro. Pai e filho já não mais se relacionavam, pai e filho estavam brigados, pai e filho já não queriam mais papo um com o outro. Diz que a vida inteira, pai e filho ficaram brigados e não conseguiam mais ter diálogo e vida. Diz então que uma vez, depois de muito tempo, a mãe teve uma doença muito séria e grave. E essa mãe, à beira da morte, expressando a angústia da sua vida, pediu para chamar o pai e o filho. Diz que aquela mãe, no leito de hospital, nos últimos momentos da sua vida, ela olha para o pai, ela olha para o filho, aqueles dois não se dão, aqueles dois não conseguem ter contato visual, e ela diz: filho, por favor, me dê a sua mão. Marido, por favor, me dê a sua mão. E aquela mulher, pegando a mão do seu marido, pegando a mão do seu filho, ela diz: eu tenho um único pedido para vocês no meu leito de morte. Diz que ela então pega a mão dos dois, as entrelaça e diz: o meu pedido é a reconciliação de vocês. Quando a Bíblia diz que Jesus é Redentor, a Bíblia diz que Jesus pegou na mão de Deus, pegou na nossa mão. Esse Deus é santo, justo. Ele não é um pai rebelde, murmurador que distrata um filho. Esse filho é rebelde, incrédulo e virou as costas para esse pai. Mas a Bíblia diz que a morte de Jesus é o pegar na mão do filho, é o pegar na mão do pai
e dizer: eu os quero juntos. E é possível você ter relacionamento com Deus. Ora, Paulo, diga-nos, quem é esse Jesus? E Paulo diz: ele é a própria imagem de Deus. Ele é aquele que tem mais alta honra em todo o universo. Ele é a razão do universo existir. Ele é pré-existente. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o dono da igreja. Ele venceu a morte. Ele em tudo é o supremo. Ele é 100% Deus. Ele é 100% homem. Ele é aquele que te redime no relacionamento com Deus. Colossenses 1:9. Essa é a minha oração por vocês, diz Paulo. Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. A pergunta é, Paulo, quando nós seremos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual? E Paulo diz, e você pode ao longo da sua semana ler a carta toda de Filipenses, quando vocês conhecerem a grandeza de Jesus, e quando Jesus for tudo para vocês. Quando vocês conhecerem a grandeza de Jesus, Ele será a base do vosso ensino, Ele será a sua fonte de vida em meio ao sofrimento. Quando vocês conhecerem quem é esse Jesus, vocês não darão ouvidos, capítulo 2 de Colossenses, às filosofias desse mundo, ao misticismo desse mundo, ao legalismo desse mundo, ao ascetismo desse mundo. Quando vocês forem cheios do pleno conhecimento de Deus e conhecerem a Jesus, capítulo 3 de Colossenses, vocês colocarão os olhos nas coisas que são do alto, onde Cristo está, pois vocês morreram e as suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês serão manifestados com Ele em glória. Vocês farão a natureza terrena de vocês morrer, vocês viverão uma nova vida. Paulo vai dizer ainda no capítulo 3, 4, mulheres, o seu casamento será diferente. Maridos, o seu casamento será diferente. Os seus filhos serão diferentes. O seu relacionamento com seus pais serão diferentes. Você terá uma vida de oração, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Você será perseverante, alegre, porque nós seremos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e todo o discernimento espiritual. Quando Jesus for tudo aquilo que a sua palavra diz que Ele deve ser a nós. Um dos maiores problemas, meus queridos irmãos, da igreja evangélica dos dias de hoje, é que ela fala mais sobre Neymar do que Jesus. Os membros dessa igreja sabem falar mais de futebol do que sobre Jesus. As famílias dessa igreja, Igreja de Cristo, não me refiro especificamente a essa igreja, eu não os conheço, elas falam mais sobre programas de televisão do que sobre Jesus. O dia que Jesus for o mais exaltado, mais adorado, mais buscado, mais desejado, então nós seremos cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Que Deus nos abençoe e nos leve à paixão por Jesus e à reflexão de quem Cristo é e de quem nós somos. Que essa igreja, nos tantos anos mais que Deus tem para ela, seja uma igreja centrada na pessoa de Jesus. Senhor, nós te louvamos por quem Tu és, nós te louvamos por quem Cristo é. E nós, Senhor, impactados pela grandeza de Jesus, nos curvamos ante a Tua face e dizemos: Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por tamanha graça e misericórdia que nos alcançou. E eu quero de modo especial, Deus, orar por essa igreja, pelos meus irmãos que aqui estão, ou esse querido visitante. Que hoje, Deus, ninguém saia daqui nessa noite sem considerar quem Jesus é, e sem de todo o coração buscar exaltá-lo para a Tua glória. Que hoje seja uma noite de encontro com Jesus, e que Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, seja somente aquele que tem a atenção dos nossos olhos. Pois oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.